Que Deus incrível temos. Aquele que chora quando a gente chora, aquele que cuida das nossas dores, aquele que está conosco. O que eu ia falar no final, eu já vou falar agora, ok? Porque Deus é tão incrível, Deus ele é tão perfeito, e se alguém precisar de tradução para o inglês, nós temos a tradução, né, pastor? Quem está do lado traduz o que eu falei, porque eu não vou conseguir fazer isso em inglês. Brincando, mas se alguém precisar de tradução aí, nós temos a tradução, tá? Quem está do lado aí, que trouxe alguém de fala inglesa, é só procurar a equipe que terá a tradução, ok? Esses dias atrás, a minha irmã caçula, que é quem prega de verdade da família, que é quem escreve de uma forma incrível, e ela falou assim: Zana, eu estava orando e Deus me deu um pensamento para você. E eu vou ler para vocês. Eu ia falar no final, mas tem tudo a ver com a mensagem musical. Tem tudo a ver com a escolha da mensagem desta manhã. Confesso que a mensagem tinha um outro conteúdo, pastor. Ainda vou falar de autoestima, os seus impactos, mas eu mudei o conteúdo, porque ontem eu fui impactada fortemente por Deus por essa mensagem dessa manhã, que esta deveria ser a mensagem desta manhã. Olha o que ela escreveu para mim. A presença do Eterno transformou uma tenda no deserto em templo, uma sarça em um lugar de transformação, um barco a naufragar em um lugar de refúgio e adoração, uma manjedoura num lugar de redenção, uma cruz num lugar de perdão. Não é sobre milagres, é sobre presença. O que faz a diferença é a presença de Jesus. Não é o lugar, não é a circunstância, é a presença dele. E alguém na Bíblia sabia disso. Muitas outras pessoas também sabiam. Mas essa mensagem ela é intensa, já falei sobre ela, mas faz sentido falar sobre este assunto aqui em Nova York. Sabe por quê? Porque nós estivemos aqui no dia 26 de abril. É que eu já olhei, eu acho que o acampamento do ano que vem é 26 de maio, não é que começa? Não é? Porque tem que ser o número 6 para eu voltar aqui, parece. Aí eu fui conferir, não que eu tenha nenhuma superstição, mas eu fui dar uma olhadinha. Olha só, eu estive aqui, pastor, primeira vez pregando, no dia 26 de abril de 2014. Olha só, 8 anos. A Angelina já está com 7 anos. 9 meses depois ela nasceu, não vou nem explicar mais nada. Mas eu preguei aqui, quem estava aqui? Eu já vi alguns rostinhos que eu lembro da época. A irmã Hilde lá na porta, com o bonitão dela, o Samuel, né? Irmão Rogério. Tanta gente querida nesse lugar e tantas pessoas que vejo pela primeira vez, talvez de outras cidades também da vizinhança. Meus amigos, Meire e Cris também estavam naquela ocasião, precisamos repetir aquela foto, eu estava mais nova, para eu respeitar, que um dia eu já fui mais bonita, mais nova. Meu marido continua igual, lindo do mesmo jeito, fofo. Mas quando eu estive aqui da primeira vez, alguém lembra sobre o que eu falei? Eu lembro. Uma das minhas mensagens prediletas da Bíblia. Eu falei sobre a história de Ana. Ela tinha 5 problemas na vida dela. Lembram dos 5 problemas de Ana, irmão? Ela tinha o problema que ela não tinha filhos. O marido arranja uma outra esposa, porque eles não tinham filhos. Depois, para piorar essa esposa, a irritava dia e noite. Ela tem filhos, essa segunda esposa. Ela vai para o templo e lá ela é rejeitada, confundida com uma embriagada. Ela era rejeitada pelo povo, ela era rejeitada, ela era mal compreendida. E eu disse então como Deus vem resolvendo cada problema da vida dela. Mas nesta manhã nós vamos continuar a história de Ana, porque a Bíblia ela é fonte inesgotável da palavra de Deus.
Você sente o coração queimando todas as vezes que você lê? Você consegue olhar e encontrar mais coisas para encher o nosso coração, mais informações do alto? É assim que eu me sinto todas as vezes que eu leio a Bíblia. Porque Deus se revela a nós o tempo todo. Ele está falando conosco. E nesta manhã nós vamos nos concentrar na oração de Ana. Porque só da oração de Ana nós poderíamos ficar aqui a semana inteira conversando. Todas as vezes que eu leio esta oração, Deus coloca mais uma lição no meu coração. Porque ela é linda demais. Deus é bom o tempo todo. Vamos orar mais uma vez? Nós estamos em oração desde que entramos aqui. Nós escutamos Deus falando conosco, nós falando com Ele por meio da mensagem musical tão linda. Já me perguntaram até onde eu estava com um rapaz cantando tão lindo. Deus abençoe. Aí eu me exibi, falei, estou em Nova York. Foi muito chique falar isso. Mas queridos, vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, nós estamos muito felizes porque estamos na Tua casa. Estamos felizes porque é o Senhor quem cuida de nós. Estamos com o coração transbordando porque sabemos que o Senhor irás voltar, livrando-nos de todo mal, colocando-nos ao Teu lado de forma física, de forma visível. Poderemos olhar para os Teus olhos. Obrigada, Senhor, porque este dia já está marcado no calendário do universo. E nós estamos Te esperando, nosso coração queima, aguardando por esse dia. Queremos nesta manhã aprender ainda mais sobre Tua palavra, para colocá-la em prática em nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Você já sabe, Ana morava onde? Em Ramataim. Ela era descendente da família de Zuf, porque ela era casada com Eucana. E eles desciam todos os dias. A Bíblia fala que eles iam todos os anos, viajavam até Siló. Eu acho que algumas versões falam que eles desciam até Siló, porque eu acho que era um hábito falar, né? Estou descendo no centro. Será que é isso? Porque as pessoas têm a ideia de falar, eu estou descendo. A minha versão fala que eles viajavam até Siló todos os anos. Você sabia que Siló ficava a 50 quilômetros de distância de Ramataim e era uma subida? A gente não tem essa noção, né? A viagem já era sofrida. Talvez não fosse tão íngreme, mas só de subir 50 quilômetros ou só de descer 50 quilômetros já dá um cansaço, né? Então eles tinham que fazer essa viagem todos os anos. Eles não tinham que fazer, eles faziam todos os anos, porque a maioria das famílias não fazia mais isso. Todos os anos eles andavam 50 quilômetros acima, indo para Siló. Chegavam lá, vocês sabem que eles adoravam, ofereciam sacrifícios. Eucana dava para Ana 10 porções a mais e mesmo assim ela chorava. Ela chorava porque a sua situação ela era muito difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Ana, ela vivia o trauma de não ter um filho. Ok? O trauma é qualquer circunstância que se instala na sua vida, que pode fragmentar a sua personalidade ou fazer você só pensar naquilo durante os anos. Quando o esposo dela fala assim, Ana, por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E ela chora. Ele tratá-la bem não substituía no coração dela o desejo de ter um filho. Ela só pensava no filho. Se tornou o centro da vida de Ana. Ela queria um filho. Ana vivia o trauma de não ter um filho. E quem tocasse no assunto, ou quem de alguma forma a machucasse por esse motivo, a deixava extremamente triste. A gente sabe que Penina era a própria personificação de Satanás na Bíblia. Ellen White fala que Penina foi uma das piores pessoas que existiu na face da terra. Você tem noção de ter essa mulher dentro da sua tenda?
Não vou falar disso não, porque para quem não assistiu, quem está nos acompanhando pela internet, essa mensagem está no canal da igreja aqui de Nova York. A Luso Brasileira é assim, né? Luso Brasileira e As de Luso Brasileira, New York. E aí você vai poder assistir. Lá eu estou mais nova, cabelo curtinho, mas sou eu mesma, tá? Continuo magra igual. Estou de preto igual, mas a parte de cima do vestido era verde. E aí, não vou entrar muito nesse detalhe. Ela está chorando, porque eu quero que a gente chegue na oração dela. Ela não conseguia nem se recompor, a partir do versículo 9. Naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs, porque ela chorava muito. Lembrem disso? Ela estava chorando muito, depois de se recompor. Ela escapuliu de mansinho para o santuário. O sacerdote Eli, como de costume, estava sentado numa cadeira à entrada do santuário. Aflita, Ana orou ao Eterno. Olha a oração. É o ponto principal da nossa meditação dessa manhã. Ana orou ao Eterno. Aflita, desconsolada, ela chorava. Você consegue entender como estava Ana? Aflita, ela orava, mas desconsolada, ela chorava. Ela não estava assim, não. É tanto que o sacerdote consegue ver que aquela mulher está esquisita. Não é assim? Então ela fez um voto. Ó Senhor dos exércitos dos anjos, se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires a meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti. Eu o separarei para uma vida de santa disciplina. Sabe? Quando Ana começa a orar, e é tão interessante, que ela fala assim, ó Senhor dos exércitos, depois de ter feito um voto. Ana faz um voto. Ela chama Deus para uma conversa. Quando nós vamos para o capítulo 3, lembra o que acontece no primeiro, eu não falei para vocês que é 1 Samuel capítulo 1, né? 1 Samuel capítulo 1. Como começa a história ali de Ana, o pedido de Ana, a gente acha que é óbvio, né? As pessoas saberem, mas nem sempre é. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 9 é que diz que ela então fez um voto ao Senhor. E ela fala assim, ó Senhor, eu preciso conversar com o Senhor, ó, se atentares ao meu voto. Quando a gente vai para o capítulo 3, é no capítulo 3 que Deus fala com Samuel, não é? O menino Samuel dormia e Deus o chamou, não foi? Samuel, Samuel, Samuel. E quando nós vamos para o capítulo 3, lá diz que há muito Deus não se revelava aos israelitas. Era mais de um século de imoralidade que o povo estava vivendo. Era mais de um século que o povo estava distante de Deus. Deus não se revelava mais. Ninguém mais via a manifestação de Deus no meio do povo. Já era mais de um século de prejuízo espiritual naquela nação. Mas sabe o que acontece? Deus não fala com o povo, mas Ana fala com Deus. Deus não se manifestou para Ana. Ela ora e Deus continua em silêncio. Ela fala assim, ó Senhor dos exércitos, se atentares para o meu sofrimento. Tudo bem, o Senhor não fala mais com o povo. O Senhor não se revela mais. Eli, um frouxo, que não cuida da sua própria casa. Lê do engano, quem faz o crivo moral dos filhos ainda é o pai. Claro que muitas vezes
na ausência de um, o outro compensa o papel. Mas posso te falar uma coisa que os profissionais não podem muito mais falar publicamente, mas eu tenho que falar. Ainda faz falta pai e mãe para a criação dos filhos. Quando a gente vai para os estudos avançados, atualizados de disciplina, educação de filhos, ainda se diz que a ausência paterna pode ser um fator significativo, complicador para o desenvolvimento de uma criança. Da mesma forma, a mãe. O pai faz o crivo moral no filho. E ali então, Eli não está perto de Deus, vem já de uma linhagem de sumos sacerdotes, todo mundo distante. Os filhos dele não respeitavam nem as ofertas que se levavam ao templo. Vocês podem ler isso no contexto aqui de 1 Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 3. Mas Ana fala assim, não importa, mesmo que eu não escute a voz de Deus, Ele vai continuar escutando a minha. Sabe, tem a ver com a sua decisão. Deus não fala comigo, Ele não se revela, mas eu continuo falando com Ele. E ela chama para Deus e fala assim, Senhor, se deixares de me ignorar, ela não deixou de ser a Ana sofredora. Ela não se apresenta diante de Deus como uma mulher perfeita. Ela fala assim, olha, se o Senhor deixar de me ignorar, se o Senhor agir a meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti. E eu acho incrível quando ela fala, eu o dedicarei sem reservas a ti. Sabe por quê? Porque você vai entender o que eu vou falar agora. Ana não tinha um filho, certo? Qual era o problema dela que ela queria que Deus resolvesse? Dando a ela um filho, não era? Mas por que ela fala assim, Senhor, se me deres um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti. Sabe o que ela está falando aqui? Sabe o que ela está falando para Deus nesta frase? E aqui eu quero que seja o seu acordo com Deus, em nome de Jesus. Em outras palavras, sabe o que ela está falando para Deus? Senhor, se resolveres o meu problema, eu resolvo o seu. Se resolveres o meu problema, eu dou para o Senhor o novo líder dessa nação. Um menino que vai escutar a sua voz. Se resolveres o meu problema, eu vou dedicar esse filho para o Senhor. Ele vai ser o novo sumo sacerdote desse país. Me arrepia todas as vezes que eu penso nisso. Eu sei que tem pedidos no seu coração. Eu sei. Quando Deus resolver o seu problema, qual o problema de Deus que você vai estar resolvendo? Quando Deus restaurar o seu casamento, o que você fará com esse casamento restaurado? Ele vai servir para restaurar outros casamentos? O que você vai fazer com o seu problema, com a sua dor? Você vai usar em forma de ministério? Eu gosto muito de falar isso. Eu aprendi com uma amiga pastora em Campinas. E ela uma vez me disse assim, e isso nunca saiu do meu coração. Ela sofreu depressão, pastor, por muitos anos. Ela ficou 2 anos dentro de um quarto, no escuro. Ela nem sabe quantas vezes ela tomava banho. Marido pastor, tinha que se desdobrar para trazer desculpas para a igreja, porque a esposa não estava aparecendo aos cultos. Ela não penteava os cabelos, ela não cuidava dos filhos. 2 anos sem sair de casa. Mas um dia, Deus a curou. E ela me disse uma frase que tocou o meu coração. E ela disse assim, amiga, a minha dor é o meu ministério. Eu transformei a minha dor em ministério. E ela abriu um projeto lindo que se chama Clínica da Alma.
onde as pessoas que têm depressão, ansiedade, podem ir lá para receber atendimento gratuito. O que você vai fazer com a sua dor? Você vai transformar isso em ministério? Você vai usar a sua história para consolar a outras pessoas? Quando Deus responder a sua oração, o que você vai fazer com a sua oração respondida? Dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti. Só que ainda tem mais. Eu o separarei para uma vida de santa disciplina. Deixa eu te falar uma coisa. Ana nos ensina mais uma lição que é incrível. Quando nós olhamos, ela está oferecendo o filho dela para ser nazireu, certo? Ela ofereceu o filho dela para ser um menino separado para Deus, onde o cabelo não passaria a navalha, ele não usaria nenhum produto vindo da videira. Ela o separa para ser um sumo sacerdote. Ana é a única pessoa na Bíblia que oferece o filho para ser um nazireu. A única. Todos os outros foi Deus quem chamou. Olha, você está grávida, lembra da mãe de Sansão? Separa ele para mim. Isabel, quando engravida de João Batista, separa para mim. Ana fala assim: Senhor, eu estou propondo uma aliança com o Senhor. Eu estou oferecendo o meu filho para ser nazireu. Deixa eu te falar outra coisa. Na Bíblia, é sempre Deus que chama o ser humano para fazer uma aliança. Agora é uma mulher chamando Deus para uma aliança. Ela não tinha registros de que uma mulher havia chamado Deus para fazer aliança, gente. Olha isso. Ela rompe com a lógica. Você precisa romper com a lógica. Você precisa romper com a lógica. Você precisa romper com a lógica do sofrimento. O sofrimento não pode te deixar dentro de casa. O sofrimento não pode te fazer viver a sua dor. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, e eu contei aqui da outra vez, né? Eu lembro que quando a minha mãe passou mal em casa, ali dentro do carro mesmo, ela entrou em coma. Chegou já no hospital desacordada, claro. A minha irmã, o meu irmão, estavam em casa no momento, entraram no carro com meu pai e foram para a emergência. Eu cheguei logo depois com o André, fomos avisados, fomos direto para o hospital. O André entrou no centro cirúrgico, na emergência, não no centro cirúrgico, na emergência para ajudar no atendimento dela. A minha irmã, era mais velha, levou eu, o meu irmão e o meu pai para dentro do carro do meu pai. E orou assim: Senhor, não permita que a nossa mãe morra. O que será da igreja sem ela? O que será da nossa vida sem ela? Ela não pode morrer, Senhor. Ela não pode morrer. Eu tinha tanta certeza que ela não morreria, sabe? Porque, de fato, quando eu olhei, a gente não conseguiria viver sem ela. A igreja estava arrumada para o batismo que ela arrumou. Ela era a diaconisa-chefe, ela precisava estar ali no batismo. Mas ela faleceu. E a partir daquele momento, e eu sei que a gente tem o nosso momento de dor, Deus respeita o nosso luto, mas chega uma hora que a gente tem que levantar. E Deus me impressionou. E Ele disse assim: a igreja não pode ficar sem a minha atuação. A obra da sua mãe precisa continuar, mas vai continuar por meio da sua vida. Agora é você quem fala no lugar dela. Agora é você quem canta no lugar dela. Minha mãe cantava lindamente. Eu chego lá. Mas você entende?
E Deus vai curando as nossas dores. Não que a gente esquece, não que passa, mas Deus quer fazer uma aliança conosco. Ana chama a Deus, ela entrega o filho, é a primeira que entrega um filho para ser nazireu. Ela é a primeira que chega a Deus e faz uma aliança com Deus. Nós temos, até anotei aqui, o professor Alexander Rolfe, ele identifica 4 alianças no corpo do Pentateuco. Essas quatro alianças, não, são 5, né? São 4 alianças mesmo, a quinta é de Ana. Deus fez 4 alianças, a primeira delas está em Gênesis 9, que ele faz uma aliança lá no dilúvio com Noé, o arco-íris, representada pelo arco-íris. Em Gênesis 17, ele faz uma aliança com Abraão por meio da circuncisão, de que ali em diante ele seria uma grande nação que representaria a Deus. Êxodo 31, Deus faz uma nova aliança com o povo e o símbolo é o sábado. Números 25, Deus faz uma aliança por causa de Finéias, Deus cessou a ira contra o povo. E esta aliança é representada pelo sacerdócio. E agora, nós encontramos Ana fazendo uma aliança com Deus. Fazendo uma aliança com Deus. Você é convidado por Deus para romper com a lógica, para se aproximar mais dEle, para ir para um nível mais profundo da sua fé com Ele. Quando Deus resolver o seu problema, qual o problema de Deus que você vai resolver? Isso não é barganha, não. Isso é olhar para o reino com interesse, sair do nosso lugar, das nossas necessidades e dizer assim: Senhor, o que colocares em minhas mãos voltará para ti em forma de serviço. Eu não sei se você espera um documento nesse país. Eu não sei se você espera pelo seu casamento, pela sua profissão. Eu não sei o que você espera, o que você tem pedido para Deus, mas comece a planejar o que o reino de Deus ganhará quando a sua oração for atendida. Porque senão, nós vamos continuar no lugar de pedintes. De pedintes. Me dá, me dá, me dá. Qual é o seu projeto com Deus? Saia do lugar de pedinte e vá para o lugar de parceiro. Sabe por quê? Por isso que eu falo, olha, dá para a gente conversar sobre essa oração a semana inteira. Ali no início do versículo 11, fala assim: então ela fez um voto. Talvez você não saiba, e isso aqueceu o meu coração. A palavra que ela usa aqui, então ela fez um voto. Sabe o que significa no original essa palavra voto? Também ela é a única que usa essa palavra. É a única que usa essa palavra. Então, o voto, essa palavra voto no original significa: então ela chamou Deus para uma parceria. Ela saiu do lugar de pedinte e se coloca no lugar de parceira. Você entende isso? Quando nós sairmos do lugar de pedintes e entrarmos numa relação de parceria com Deus, a nossa vida volta a ter sentido. Então ela chamou a Deus para uma parceria. Então ela diz assim: resolve o meu problema que eu resolvo o seu. Era Deus quem chamava as pessoas para aliança, era ou não era? Deus quem chamava para aliança. Deus é quem propunha que um menino fosse nazireu. É Deus quem escolhia por meio dos nascimentos quem seria o sumo sacerdote. Vá além das suas lágrimas, vá além do seu sofrimento, porque tudo isso pode se transformar no seu ministério. Deixa eu falar uma coisa aqui para a gente que frequenta a igreja, seja você que está nos acompanhando pela internet, ou sejam quem estão aqui.
Ana está lá no templo, não está? Ela começa a chorar, ela faz uma oração, ela propõe para Deus. Eli estava observando ela atentamente, Ana orava em silêncio com o seu coração, os seus lábios mexiam, mas não saía nenhum som da sua boca. Eli pensou que ela estava embriagada, se aproximou dela e perguntou: você está bêbada? Até quando você vai ficar assim? Larga esse vício, mulher. Tem versões até que dizem assim: até quando você vai se comportar como uma mulher sem moral? Até quando você vai ficar assim? Larga do vício. Claro que Eli estava acostumado com os adoradores às 9 horas da manhã, já bêbados no templo. Essa era uma cena que ele via constantemente. Ana seria somente mais uma nessa mesma condição dentro do templo. E ela fala: não, Senhor meu, estou angustiada. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Estou desesperada e sofro muito, por isso que estou aqui há tanto tempo. Mas a oração de Ana, que nós acabamos de ler, nos traz o que precisamos trazer para este lugar. E quando eu falo este lugar, eu falo para o nosso convívio como igreja, como comunidade, para a nossa pertença religiosa. Ana, no lugar de trazer críticas, fala assim: você está me achando bêbada? Por que você não dá uma olhada para os seus filhos? Eles se embriagam, comem da oferta que não é deles. Por que você não vai cuidar da sua casa antes de vir cuidar da minha vida? Ela tinha argumentação para isso ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha. É tanto que os 2 filhos de Eli morrem na guerra por conta do pecado deles. Mas Ana, no lugar de trazer crítica, ela trouxe solução. Senhor, esse lugar aqui está precisando de reforma. Esse lugar aqui, Senhor, está precisando de reavivamento. O seu povo precisa ouvir a sua voz de novo. Eu estou aqui propondo para o Senhor uma aliança, para que nós tragamos novamente a sua luz para dentro do templo. Você entende qual é a sua função aqui? Você entende? O seu lugar aqui é trazer solução e não crítica. É trazer novo tempo para aquilo que precisa de um novo tempo. Ela entra naquele lugar já propondo solução. E ali então, ela propõe fazer daquele povo, novamente, o povo de Deus. Ela sai daquele templo sem ouvir a voz de Deus. Deus impressiona Eli para dizer assim: Deus vai conceder o que o seu coração pediu. Deus vai conceder. Ela podia nem ter acreditado, né? Porque Eli não dava conta dele mesmo. Não dava conta da casa dele. E agora ele vai falar para ela que Deus vai conceder quem era aquele homem. Não é? Quem era aquele homem para trazer para ela qualquer esperança? Vai em paz, ele fala no versículo 17 aí de 1 Samuel capítulo 1. Vai em paz, que o Deus de Israel atenda ao seu pedido. E ela pediu para ele, no versículo 18, pense sempre bem de mim. Depois disso, voltou para junto do marido e comeu com apetite. Agora estava radiante. Deus não falou com ela, não. Deus mandou um recado por meio de um homem que era motivo da nação estar daquela forma. Mas ela sabia reconhecer os recados de Deus. Porque só pode chamar a Deus para uma parceria aquela que anda com Deus. Ela volta para casa radiante e a gente sabe que ela engravidou. Deus
permaneceu em silêncio. Ele não apareceu para ela de uma forma extraordinária, não fez uma teofania, né? Uma aparição, até como o anjo apareceu para a mãe de Sansão. Olha como Deus apareceu, né? Um anjo foi enviado para Agar, a mulher que irritava a patroa por conta do filho Ismael. O anjo aparece lá e fala assim: olha, Deus mandou dizer que ele ouviu a oração do menino e que fará dele uma grande nação. Deus apareceu por pessoas que nem estavam chamando por ele. E Deus não falou com Ana. Porque, queridos, tem a ver com o que eu li para vocês no começo, não tem a ver com milagre, tem a ver com presença. Tem a ver com sentir a companhia dele na sua vida. E ali então ela volta para casa radiante e ela tem Samuel. Quando então ela tem Samuel, ela vai para o templo novamente. Ali então ela deixa o seu filho. O versículo 25, 1 Samuel capítulo 1, versículo 25 e o versículo 26. Eles mataram o novilho e depois levaram o menino a Eli. Ana disse: Senhor, acredita que eu sou aquela mulher que estava neste mesmo lugar diante do Senhor, orando ao Eterno? Eu orava por esta criança e o Eterno concedeu a mim o que pedi. Agora eu estou dedicando ao Eterno por toda a vida. Ela não quebrou a aliança que ela fez com Deus. Eles adoraram ao Eterno ali. E o capítulo 2 começa a dizer que Ana orou por meio de uma canção. Essa canção de Ana, ela é tão importante, mas tão importante. Ela é considerada uma das orações centrais para as mulheres de Israel. É tanto que quando Maria, mãe de Jesus, está grávida e encontra com Isabel e ela canta, ela usa uma porção da canção de Ana para dizer sobre o Messias. E essa oração, ela é tão incrível que eu quero lê-la rapidamente com você, a partir do versículo 6. Não, a partir do versículo 2, temos uns minutos ainda, né, pastor? Capítulo 2, aí de 1 Samuel mesmo, 1 Samuel, capítulo 2, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Ana orou: canto de alegria por causa das notícias do Eterno, estou andando nas nuvens, estou rindo dos meus rivais, estou dançando minha salvação. Não há santo como Eterno, nenhum rochedo como Deus. Você acredita que não há nenhum santo como Eterno? Nenhum rochedo como Deus? Não falem com arrogância, não saiam de sua boca palavras de orgulho, pois o Eterno conhece todas as coisas, Ele mede tudo que acontece. As armas dos fortes são esmigalhadas, mas os fracos são revigorados. Os mais abastados agora mendigam o pão nas ruas, mas os famintos têm comida em dobro. A mulher estéril está com a casa cheia de filhos, mas a mãe de muitos filhos, ficou sem eles. O Eterno traz a morte, o Eterno traz a vida, faz descer a cova e faz ressurgir. O Eterno faz empobrecer e envia riquezas, Ele rebaixa e exalta, anima os esgotados com nova esperança, restaura na vida deles a dignidade e o respeito, faz com que tenham um lugar ao sol, pois ao Eterno pertencem as próprias estruturas da terra. Ele estabeleceu a terra sobre o fundamento. Sabe do que Ana está dizendo? Sabe o que ela fala quando ela diz que Deus traz a morte, traz a vida, faz o abastado passar fome e ao mendigo ele dar em abundância? Sabe o que ela está falando? Que a nossa vida é uma vida de movimento. Ela está falando do movimento da vida, das circunstâncias. Não há aquele que tem muito que possa garantir que para sempre terá. Nem aquele que não tem nada vai ficar assim para sempre.
A vida, ela é circunstancial. Acostume-se com isso. A vida é circunstancial. Hoje temos, amanhã não temos. Hoje nos falta, amanhã em abundância recebemos. Mas o que não pode faltar em nós é a certeza da presença dEle. E Ana fala assim, olha, é o Senhor que faz todas as coisas. E sabe o que ela faz? A oração dela também é profética. O versículo 10 diz assim: o Eterno estabelecerá a justiça sobre toda a terra. Ele dará força ao rei. Ele estabelecerá o seu ungido sobre todo o mundo. Sabe sobre quem ela está falando na sua oração? Sobre o Messias. Mesmo recebendo a promessa de ter o filho que levantaria a nação, ela entende que existe um menino ainda maior que nasceria, o Messias, que viria trazer o seu reino sobre toda a terra. Nada pode ser maior do que o Messias. Nada pode ser maior. Nem a sua alegria pode tirar do seu olhar de que é o Messias que enche toda a terra. Só Ele é a justiça, só Ele é aquele que pode fazer todas as coisas. A tristeza pode nos afastar de Deus, mas a alegria também pode. Termos tudo o que precisamos também pode nos afastar de Deus. Casamento restaurado pode afastar a gente de Deus, porque tem gente que para de orar. Que nada possa tirar do seu olhar que Deus é aquele que pode todas as coisas. Ele pode mudar aquilo que parece que não tem sentido. Sabe, quando nós olhamos para as mulheres estéreis da Bíblia, olha como Ana é diferente em tudo, né? A Bíblia fala que Deus abriu a madre, não é assim? Ele abriu a madre de Sara, abriu de Rebeca, abriu de Raquel. Vocês entendem que Deus vai abrindo a madre? Só que quando nós olhamos para a história de Ana, quando nós lemos lá os primeiros versículos do capítulo 1, fala que Deus havia cerrado a madre de Ana. Deus que havia cerrado a madre dela. Olha que forte. Como que ela sabia que Deus havia cerrado a madre dela? Eu não sei como foi. Mas Deus havia cerrado o ventre de Ana. Deus que havia impedido que ela tivesse filhos. E mesmo assim, ela faz uma aliança com Deus. Mesmo quando em seu coração você falar assim, por que Deus permitiu? Né? Por que parece que acontece para todo mundo e para mim nunca? Saiba que Deus tem uma história diferente para você. As lágrimas de Ana eram tão profundas, mas tão profundas, que antes de entrar em desespero completo, ela enxerga a solução. E a solução não estava na parte de Deus, não. Porque Deus é a solução. Deus queria trazer para aquela nação um novo tempo. Deus queria romper com barreiras. Deus queria romper com o óbvio. Deus queria romper com uma história que parecia que tinha um caminho a seguir. É a primeira vez que Deus se revela desta forma para alguém. Eu quero te perguntar algo nessa manhã. O que o sofrimento tem feito com você? O que as suas dores farão com você? Por sua atitude de fé e de total esperança no poder de Deus, Ana habilitou-se a receber em seus lábios um dos mais belos e vigorosos poemas da Bíblia hebraica. E também recebeu em seu colo um dos maiores líderes que aquela nação poderia ter.
Ele foi o líder religioso, civil e militar daquela nação. O que você fará com a sua história? O que você fará com as suas características? Quando a gente pensa em autoestima, esse termo aparece primeiro com William James, né, um dos primeiros psicólogos aqui. Quando ainda no século XIX, acho que 1808, ele usa pela primeira vez o termo autoestima. E para ele a autoestima tinha que ver com as minhas pretensões, o número de pretensões, é a fração, tá? O que eu de fato alcancei, proporcional ao número de pretensões que eu tinha. Então, se eu tinha 10 pretensões, quanto mais pretensões ou desejos eu vou alcançando, mais alta é a minha autoestima. Para William James, claro que muitos outros psicólogos, pensadores vieram discordando dele. E, na verdade, tem a ver com a coerência daquilo que penso sobre mim, com o que dizem sobre mim e a imagem que faço sobre mim mesma, a partir dessa análise. Ana tinha tudo para não ter uma autoestima satisfatória, saudável. Ela não tinha filhos, Deus havia cerrado a madre dela, ela era rejeitada. Quando está orando é considerada uma embriagada. Mas ela sabia que a autoestima dela não dependia dela. Dependia do Deus em quem ela acreditava. Haviam tirado do coração dela qualquer possibilidade de felicidade. Mas Deus vai e cumpre um propósito por meio da entrega da vida dela. O que você tem hoje para entregar a Deus? Porque Ana entregou a tristeza dela, mas ela também entregou a alegria dela. Ana dedicou a Deus as suas lágrimas, mas ela dedicou também o seu filho. Deus, Ele quer usar a todos nós. Deus tem outras pessoas para alcançar por meio da nossa história, da nossa vida, nos nossos contextos, nos nossos ambientes. Como Deus pode te usar mais? O que você tem para entregar para o reino? Eu não sei se nessa manhã você tem lágrimas para entregar para o reino, ou se você já recebeu o que Ele tem para você, o que Ele tinha para você. Eu sei que a Meire pode ajudar muitas mães que um dia enfrentaram a UTI com os filhos. Não é? Você sabe caminhos. Você sabe qual é essa dor. Eu não entendo essa dor, Meire. Você sabe qual é essa dor. Você é a pessoa mais indicada para consolar mulheres com os filhos na UTI. Neuza, Deus tem ministério para você. Deus tem ministério para você. A sua dor, a gente não sabe o que ela é. Deus tem ministério para a sua vida. Faça da sua dor ministério. Pega a sua dor e fala assim: Senhor, estou te chamando para uma aliança. Faço diante de ti um voto. Resolve o meu problema que eu resolvo o seu. Resolve o meu problema que eu vou fazer as pessoas entenderem que o Senhor tem planos mesmo no meio da dor. E Deus volta a falar com o povo de Israel por meio do seu filho, que ainda era um garotinho. Antes que a luz do templo se apagasse. Você pode ler em casa. 1 Samuel capítulo 3. Antes que a luz do templo se apagasse, Deus chamou o menino Samuel. Tem maior satisfação para a mãe, ela queria ouvir a voz de Deus. Mas tem coisa melhor para a mãe do que Deus falar com o filho? Ana achava que seria grande privilégio Deus falar com ela, mas Deus fala com o filhinho dela, pequenininho. Se você tem algo para colocar no coração de Deus nessa manhã,
eu te convido para vir aqui à frente. Eu não sei se você tem dor para derramar nesse altar. Eu não sei se você tem dor aí em casa para derramar diante de Deus. Mas não permita mais que o seu choro seja vazio. Não permita mais que o seu sofrimento seja só para abrir mais um buraco. Fala, Senhor, eu ainda não entendo, eu ainda não sei fazer isso, a minha vida ainda está marcada por dores, por angústias, mas por favor, Senhor, quero colocar as minhas lágrimas diante do Senhor, faça uma aliança comigo, faz um voto, resolve o meu problema que eu resolvo o seu, dá o consolo que eu vou consolar, restaura o casamento que eu vou mostrar para as pessoas que é possível. Casamento restaurado. Sabe, quando Deus faz um milagre, Ele precisa ser usado em forma de testemunho. Não, meu casamento não tem mais jeito, tem sim. Eu estava à beira do divórcio, não aguentava mais nem olhar para o meu marido. Deus veio e restaurou o casamento. Deus restaurou o casamento sim, Ele restaurou o meu. Deus faz isso com a mulher samaritana. Ela tinha vergonha da história dela, é por isso que ela ia ao meio-dia, né? Os amigos de New Jersey, falei sobre isso lá. Ela ia ao meio-dia buscar água, porque ela tinha vergonha, mas depois ela pega aquela história dela e vai lá à cidade e fala assim, esse homem que eu conheci, ele contou tudo a meu respeito. A sua dor e a sua vergonha, Deus está chamando para que se transforme em testemunho. Para que se transforme em forma de salvar outras vidas. Eu quero orar com você, Neuza. A nossa dor não pode ser à toa. O nosso sofrimento não pode só ficar nas lágrimas. Luta, testemunhe, força sempre. Deus vai um dia cumprir. Olha, Neuza, eu quero ler para você de novo. O eterno. Vou ler para você. Primeira Samuel. Quem mais tem lágrimas pode vir aqui. Estou chamando a todos. Rômulo, preciso de você aqui. Quem tem uma dor ou passou por uma dor e quer transformar em ministério, você precisa vir aqui. A gente precisa pegar a nossa história e fazer dela parceria. Sabe por quê, Neuza? Sabe por quê, Rômulo? Sabe por quê, Meire? Sabe por quê, Rogério? Sabe por quê a todos vocês que estão aqui? O eterno estabelecerá a justiça sobre toda a terra. Ele dará força ao rei. Ele estabelecerá o seu ungido sobre todo mundo. Esse dia está chegando. A volta de Jesus é próxima. O ungido dele inundará a terra. O ungido dele virá e dirá assim: ó morte, onde está o seu aguilhão? Pecado, você não destrói mais. Porque isso é o pecado. O pecado é injusto, não é? Justiça significa na medida certa, no seu original. Ele virá para trazer as coisas na medida certa, porque a injustiça é uma coisa fora de medida. O pecado é injusto porque ele tira as coisas da medida. Mas o Rei da Justiça, que faz as coisas na medida certa, virá e inundará toda a terra. É esse Deus que nós estamos esperando. É esse Deus que está voltando. O que você fará com o seu sofrimento? O que você fará quando Deus responder a sua oração? O que você fará com as suas lágrimas? Que ela não seja só o buraco no coração. Que ela seja ministério.
que ela seja a restauração. Pega aí sua última força no coração. Pega a última força. Pega a sua última força, não para falar de novo porque, Senhor. Pega a sua última força para falar assim: vou fazer aliança. Esse é o meu voto. E você sabe qual voto que você vai fazer com Deus. Você tem um voto para fazer com Ele. Resolve o meu problema, Senhor, que eu resolvo o teu. E Jesus vai voltar quando nós estivermos cumprindo o nosso voto. E quando a gente cumpre voto, os dias passam mais rápido. Quando estamos envolvidos, as nossas dores vão acomodando. Não se iludam. A minha dor foi acomodando quando eu falei: agora eu prego no lugar da minha mãe. Naquele dia do batismo, e não foi fácil não, viu? Naquele dia do batismo eu estava lá organizando no lugar dela. Deus não consolou o meu coração com o nascimento da Angelina. Ele já havia consolado. Mas sabe, completo só quando Ele voltar. Para a gente não acostumar com esse mundo também não, sabe? A gente não pode acostumar com esse mundo não, queridos. O mundo jaz no maligno. Tudo que vivemos é circunstancial. Deus é o nosso Deus de amor. Posso orar com vocês nesse momento? Aqueles que ainda estão sentados podem ficar em pé para orarmos juntos. Você que está nos acompanhando, coloque diante de Deus o que você precisa colocar. Porque só nele somos fortes. Ó Pai querido, estamos diante de Ti. Estamos diante de Ti da forma que nos encontramos. Nós estamos diante de Ti como estava Ana, colocando o que temos nas nossas mãos. Colocando os nossos problemas, colocando as nossas dores, colocando as nossas angústias, colocando quem somos. Colocando diante de Ti até mesmo aquele pedido que o Senhor já realizou e nós temos guardado para nós a história nova que o Senhor escreveu. Queremos fazer uma aliança contigo. O Senhor é quem resolve o nosso problema e queremos atuar para ajudar a resolver o teu problema. Quer ver os teus filhos sofrendo, aqueles a quem o Senhor criou. Usa-nos, Senhor. Estão diante de Ti muitas lágrimas, mas principalmente de forma exagerada e abundante a nossa confiança em Ti. Estamos aqui não porque duvidamos, do contrário, estamos aqui porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso do exército de anjos. Podemos sentir a Tua presença, porque o que importa é presença e não milagre. Obrigada, Pai, obrigada por sentirmos o Senhor aqui. Obrigada por saber que o Senhor é aquele que faz muito mais do que imaginamos. Ana pede um filho e o Senhor dá a ela 6. Ela pede consolo, ela pede ter um sumo sacerdote, o Senhor dá ao filho dela a liderança de uma nação. E o Senhor ainda, no seu carinho, dá ao filho dela o privilégio de ungir o rei Davi. Porque quando o Senhor faz, vai muito além do nosso pedido. Porque quando o Senhor faz, a história pode ser contada para os 4 cantos do mundo. Porque quando o Senhor faz, o Senhor usa a nossa história para levantar a outros. Porque quando o Senhor faz, o Senhor devolve para os nossos lábios uma canção de louvor e agradecimento. Devolva canções. Traga para nós a certeza de que o nosso voto, o
que colocarmos diante do Senhor será cumprido, porque o Senhor é um Deus que nunca falha. Usa-nos, conduza-nos, prepara-nos para quando ungido encher toda a terra com a sua justiça. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a todos nós. E até daqui a pouquinho, né, pastor? Às 4:30. Amém. Amém.